Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 2 de 2 Samuel. Logo em seguida leremos o capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo 11 de Ezequiel e concluiremos com a leitura do capítulo 50 de Salmos. E antes de darmos início, vamos a uma palavra de oração para que logo comecemos mais uma leitura deleitosa da palavra do nosso Deus. Então fecha teus olhos e vamos orar. Deus eterno, Pai soberano, muito obrigada, Pai, pela graça de termos o dom da vida. Obrigada, Deus maravilhoso, pela graça de estarmos mais um dia aqui para aprendermos de Ti palavras e verdades tão preciosas. Nos ajuda a compreender Teu Evangelho, colocarmos em prática todos os dias, nos dá a graça de sermos cada dia mais semelhantes ao Senhor. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, nos tire as dúvidas que porventura existem em nós e nos permite, ó Deus, desfrutar de um momento extremamente deleitoso diante do Senhor e que todos os dias a gente possa dedicar um tempo de qualidade a Ti, não só para a leitura da Tua palavra, mas também para a oração, para o jejum, para a consagração como todo de nós mesmos, da nossa casa, de tudo quanto temos e possuímos, que tudo seja dedicado a Ti e que em todo o tempo a gente venha Te dar o devido louvor e a honra que Tu mereces. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 2 de 2 Samuel. Vai dizer o seguinte: Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: Vá sim. Davi perguntou: Para onde devo ir? O Senhor respondeu: Para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Informaram a Davi que os homens de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes-Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejam vocês, por este ato de bondade para com o seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês, e eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o senhor de vocês, está morto, e os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hesbom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Manaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os dois grupos se encontraram perto das cisternas de Gibeão. Um grupo parou do lado de cada cisterna e o outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe: Que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: Está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número. 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos juntos. Por isso aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael,
que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner e, na sua perseguição, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: É você, Asael? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então Abner disse: Desvie-se para a direita ou para a esquerda. Agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém, Asael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: Pare de me perseguir, do contrário, vou ter de matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Asael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu pelas costas. Israel caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Asael tinha caído morto paravam. Porém, Joabe e Abisai perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amá, que está em frente a Giar, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: Será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: Tão certo como vive Deus. Se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais Israel e a luta acabou. Abner e os seus homens marcharam toda aquela noite pela planície. Passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir Abner. E, tendo reunido todo o povo, verificou que faltavam 19 dos homens de Davi, além de Asael. Porém, os filhos de Davi tinham matado dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner 360 homens. Levaram Asael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e ao amanhecer chegaram a Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Levaram Asael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Joabe e os seus homens caminharam toda aquela noite e ao amanhecer chegaram a Hebrom. Capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, ou como o símbolo que retinho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os seus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. Capítulo 11 de Ezequiel. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estava 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaias, chefe do povo, e disse-me:
Filho do homem, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles. Profetize, ó filho do homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: fale. Assim diz o Senhor. É isto o que vocês estão dizendo ao caso de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicaram os seus mortos nesta cidade e encheram as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficaram com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos, pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor. A nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: assim diz o Senhor Deus: embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso diga: Os assim querubins se diz o elevaram. Senhor Deus: eu os ajuntarei do meio do povo e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quando aqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Capítulo 50 do livro de Salmos. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande trombeta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês continuamente me oferecem. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos?
Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Mas ao ímpio Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas, e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu repreenderei e porei tudo à sua vista. Considere, pois, nisto vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fique com Deus.